Edward Elric não começa sua história querendo ser forte. Ele começa querendo desfazer um erro. Em Fullmetal Alchemist, tudo nasce num instante em que duas crianças se recusam a aceitar algo que o mundo impõe sem pedir permissão: a morte. Não é soberba, não é ambição, é desespero puro. Quando a transmutação humana falha, Edward não perde apenas um braço e uma perna, ele perde algo muito mais silencioso: a sensação de que o mundo pode ser justo. A partir dali, Edward passa a viver sobre uma regra invisível: nada pode ser gratuito. Se algo foi perdido, algo precisa ser pago. Se houve dor, ela precisa ter um sentido. Porque aceitar que o sofrimento pode existir sem lógica destruiria o pouco equilíbrio que ainda restou naquela mente infantil forçada a amadurecer cedo demais. É por isso que Fullmetal Alchemist nunca foi apenas sobre alquimia. A alquimia é a linguagem, a história real é psicológica. É sobre o que acontece quando alguém cresce acreditando que precisa compensar eternamente um erro cometido quando ainda não tinha estrutura emocional para entender suas consequências. E a pergunta que guia tudo é simples e devastadora: o que acontece quando a culpa vira identidade? Na psicanálise de Freud, a culpa surge quando o sujeito internaliza uma responsabilidade que não consegue simbolizar, elaborar ou perdoar. Edward não consegue transformar aquela noite em memória. Ele transforma em missão. Ele passa a existir para pagar uma dívida que nunca foi calculada corretamente. É nesse ponto que a lei da troca equivalente deixa de ser ciência e se torna a estrutura psíquica. Para Freud, quando o trauma é grande demais, o ego cria sistemas rígidos de sentido para não colapsar. Edward precisa acreditar que tudo tem um preço justo, porque sem isso, o mundo vira um lugar arbitrário demais para suportar. Isso explica algo fundamental no personagem: sua necessidade obsessiva de controle, sua intolerância ao erro, sua agressividade constante. A raiva de Edward não é explosiva, ela é defensiva. Sempre que alguém questiona a troca equivalente, o que está sendo ameaçado não é uma teoria alquímica, é o único pilar que sustenta sua sanidade. Se a troca não existir, então talvez o sofrimento do Alphonse tenha sido inútil, e essa ideia é insuportável. Edward não busca poder, ele busca compensação. Ele tenta equilibrar uma balança interna que nunca mais voltou ao ponto zero. E é aqui que Freud se torna o essencial para entender Edward Elric. Freud observou que sujeitos traumatizados tendem a repetir, de forma inconsciente, situações parecidas com o trauma original, não porque gostam de sofrer, mas porque tentam desesperadamente dominar algo que nunca conseguiram elaborar. Ele chamou isso de compulsão à repetição. Edward faz exatamente isso. Cada transmutação arriscada, cada batalha onde ele assume responsabilidades absurdas, cada momento em que ele se coloca como o único capaz de resolver tudo, tudo isso é repetição simbólica daquela noite. Inconscientemente, Edward volta ao trauma o tempo todo. A diferença é que agora ele acredita que pode controlar o resultado. Dessa vez, ele vai pagar o preço certo. Dessa vez, ele vai sofrer o suficiente. Dessa vez, ele vai consertar. Por isso, Edward assume culpa por tragédias que claramente não causou. Guerras, mortes, decisões do Estado alquimista. Psicologicamente, ele age como alguém que precisa continuar sofrendo para justificar o sofrimento inicial. Se ele parar, a culpa perde função, e sem a culpa, sobra o vazio. Os homúnculos, e principalmente a figura do pai, existem para destruir essa lógica. Eles apresentam algo que Edward odeia admitir. O mundo não funciona por troca justa. Existe dor sem aprendizado, sacrifício sem retorno, crianças que sofrem sem que isso sirva para algo maior. Cada vez que Edward encara essa realidade, sua estrutura psíquica entra em crise, porque se nem tudo exige pagamento, então talvez ele não precise continuar se punindo. E isso é aterrador. A dor dói, mas ela dá sentido. Abrir mão dela é encarar o trauma sem anestesia.
O amadurecimento de Edward começa quando ele percebe que sua insistência em pagar todas as dívidas não salva ninguém. Ela apenas o mantém preso ao momento em que deixou de ser criança. Freud diria que aqui Edward começa a romper a compulsão à repetição, substituindo sofrimento inconsciente por responsabilidade consciente. No final, Edward Elric não vence porque se torna mais forte. Ele vence porque para de tentar compensar tudo. Ele não apaga a culpa, ele para de ser governado por ela. Freud explica que amadurecer é abandonar a repetição inconsciente e aceitar os limites do real. Edward entende que crescer não é corrigir o passado, mas assumir o presente. Que algumas perdas não exigem pagamento, apenas luto. E que continuar vivendo não é trair quem foi perdido. No fim, Full Metal Alchemist não é uma história sobre alquimia. É uma história sobre aceitar limites, sem desistir de agir. E agora eu quero saber de você. Edward realmente superou a culpa ou apenas aprendeu a conviver com ela de forma menos destrutiva? Se essa análise te fez enxergar o personagem de outro jeito, deixa o like. Isso ajuda o vídeo a alcançar quem realmente valoriza esse tipo de conteúdo. Se inscreve no canal para mais análises psicológicas e filosóficas de anime, sem raso e sem clichê. Porque no fim, Edward Elric não representa poder. Ele representa o momento exato em que alguém aceita que crescer dói, mas continuar preso à culpa dói muito mais.